Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é a preocupação. Quando a gente fica muito preocupada, e eu não sou psicólogo, nada disso, mas eu vou basear mesmo. Hoje é aniversário da minha esposa e a gente está aqui desde ontem. Eu estou aqui para deixar ela feliz, para festejar o aniversário dela. A gente tem uma... Eu vou ficar por aqui mesmo. Deixa eu ficar. Ah, não consigo segurar a câmera. Eu vou para fora mesmo, para fora. Já tá aqui, eu não vou poder ficar. Eu não vou poder ficar nessa varanda. Babe, I'm at the outside. I'm recording a video. So, we'll go to the restaurant later, okay? Ok, pessoal. A gente tem uma vista muito legal. Eu não fiquei dentro porque minha esposa tá descansando. A gente tem um longo dia hoje. Mesmo que a gente tá aqui desde ontem, mas a gente conseguiu fazer um passeio hoje pelo dia. E agora a gente daqui a pouco vai sair para ir jantar num restaurante. O sonho dela, que é um restaurante Peru. Ela vai comer um ceviche, né? Ela vai ter um ceviche de entrada. E eu já tô com o meu chileno aqui. Essa frase numa música do Gustavo Mioto, mas é verdade. Que fala assim, um ceviche de entrada, um vinho chileno. Ok, eu vou falar sobre a preocupação. Muitas vezes a gente fica preocupada. Às vezes sem razão, porque ficar preocupada, ficar com ansiedade, ficar muito desesperado, às vezes isso não vai te ajudar a resolver o problema ou o plano, o que você tem que resolver exatamente. Eu vou basear sobre minha experiência mesmo. Eu sou haitiano, como vocês sabem. Eu morava no Haiti e depois do terremoto do Haiti, eu era professor, mas eu decidi deixar o país porque o terremoto do 2010 quebrou o país todinho. É que eu vejo que eu não posso ficar, eu tenho que sair porque eu sou jovem, eu tenho que aproveitar o momento para sair. E aí eu deixei o Haiti, eu fui para a Argentina Eu era professor do Haiti, e no Haiti eu estava trabalhando. Eu não tinha problema para ficar no meu país, mas só que o fato que o país quebrou e outra coisa, eu sou jovem, eu era jovem, e eu vi que o futuro, se eu quero crescer intelectualmente, economicamente também, financeiramente e socialmente, eu tenho que deixar o país para estudar, para aproveitar a juventude que não vai ficar para muito tempo. Então eu deixei o Haiti, eu fui para a Argentina para estudar. Cheguei na Argentina, comecei a estudar e aí eu gostei, mas eu tive algumas dificuldades que eu vi que era difícil de entregar à sociedade, tipo o mercado do trabalho, mesmo que eu estava estudando, e era uma bolsa também de estudo, mas eu tinha que deixar o país. Eu deixei o país, eu entrei no Brasil. Cheguei no Brasil em 2013, foi uma experiência muito boa, que eu cheguei, eu não falava nada a língua portuguesa e também eu não conheci ninguém. Eu sabia falar 2 palavras: bom dia e obrigado, nada mais. Com coragem eu cheguei no Brasil, porque o Brasil eu posso dizer que é um país acolhedor, um povo muito receptivo. Eu pesquisei um pouco, mas eu não sabia nada do Brasil demais, além do carnaval, e brasileiro gosta de futebol. E o Brasil tem mulher bonita, né? Era apenas isso que eu sabia. Cheguei no Brasil sem conhecer ninguém. Foi agosto, 28 de agosto de 2013, se eu não me engano. Foi uma quarta-feira. Sim, quarta-feira de manhã. Então cheguei no Brasil com o pé no chão, eu batalhei com humildade também, eu fiz conhecimento com brasileiros, eu conheci brasileiros como amigos, como amigas, e assim eu tive experiência também com alguns haitianos que são
meus conterrâneos e algumas experiências boas, algumas experiências ruins. Esse daqui a gente encontra em todo lugar. E aí eu fiquei muito desesperado porque eu deixei o meu país. Por quê? Porque eu quero estudar. Eu estava estudando na Argentina, eu tinha vontade de voltar para o Haiti, eu não sabia o que fazer, porque no começo eu vejo que eu estava pensando, eu estava muito preocupado, falando que será que vai dar certo ou não vai dar? Porque a minha preocupação, o objetivo era para estudar, para crescer financeiramente na sociedade que eu cheguei, e também para crescer intelectualmente. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de... eu não vi como que eu posso entregar à sociedade. E aí eu encontrei um brasileiro, cara, gente boa, muito gente boa. E aí a gente teve uma amizade. E aí o cara me levou para deixar alguns currículos. Foi um sábado que o cara me deixou para deixar currículos. Um dia de sábado ainda. E aí segunda-feira me ligou. E me ligou para ir fazer entrevista num hotel lá em Alphaville. Eu fui fazer entrevista, eles me contrataram. E eu comecei a trabalhar. Foi minha primeira experiência. Depois de 6 meses eu fui mandado embora. E aí foi uma experiência muito legal, que eu conheci muita gente boa. Também eu conheci pessoas que estão no caminho também como pedra para te atrapalhar. Mas que às vezes é bom quando você encontrar tipos de pedras que estão no seu caminho para derrubar, você junta. E quando você vai construir um prédio assim, ó, às vezes deixa prédios assim, você consegue juntar essas pedras. Eu estou falando, mas eu não quero dizer que eu estou donando, baseando sobre as experiências. Então, pessoal, depois dessa experiência, 6 meses eu fui mandado embora, eu encontrei um outro trabalho. Eu trabalhava num restaurante árabe. Eu trabalhava na pia, lavando louça. Foi uma experiência muito boa, eu encontrei pessoas, gente boa. O gerente geral, até agora a gente tem conversa, a gente sempre conversa, e eu agradeço ele muito porque foi um cara gente boa. Tem algumas pessoas, outros gerentes também que eu conheci lá, que a gente sempre conversa. Foi uma experiência boa. Eu comecei na pia, lavando louça. Eu era professor no meu país, professor de línguas modernas. E aí, depois de um tempinho eu saí da pia, eu fui fazer berute. Eu fui fazer berute, salada gadi, salada... Eu não vou falar o nome do restaurante porque a salada... outras saladas têm o nome do restaurante. E aí, depois de um tempo na cozinha, um ano, menos de um ano se eu não me engano, eu fui para o salão para trabalhar como garçom. Mas esse caso não existe muito, pessoas que saem da pia e passam para a cozinha, menos de um ano já está no salão como garçom. Ele é um caso particular, quando alguns funcionários sabem que eu vou trabalhar de garçom no salão do restaurante, muitos deles não acreditaram. E fato que eu não dominava o português, até hoje eu não domino o português, mas ele é pior. Eles não acreditaram, mas também, para te dizer, menos de um ano também eu já estava fazendo faculdade. É uma boa. Eu já comecei a estudar na Universidade Uninove, onde eu me formei. Eu fiz gestão de turismo e hotelaria. Eu já estava estudando quando eu fui para o salão. E outra possibilidade, outra que eu posso dizer, diferença que eu tinha também, eu falava alguns idiomas, que eu posso dizer vários idiomas. E aí, eles deram a oportunidade para mim, eu comecei a trabalhar como garçom e eu fiquei 3 anos nesse restaurante. Depois, eu fui trabalhar na Rubaia Figueira. Eu não fiquei muito tempo porque eu tive a oportunidade de trabalhar num outro restaurante chique do lado da Rubaia Figueira, que eu não quero falar o nome também. É um dos restaurantes mais caros e mais chique de São Paulo, ou do Brasil. E aí eu fiquei um bom tempo lá, eu tive experiência de ir para Dubai para um treinamento que eu fui fazer lá, que eu gostei demais, de um mês. E logo chegou a pandemia. Depois da pandemia, mas o meu plano, eu já tinha me formado, porque eu me formei em 2018. Fevereiro de 2018 foi minha graduação e eu me formei lá na Uninove. Foi muito legal, conheci muitos professores maravilhosos
maravilhosos, muitos amigos, colegas, estudantes muito legais, pessoas como tipo um cara que eu gostei muito, que eu tive experiência com ele lá na universidade, que é Messias, e algumas pessoas que eu não quero falar o nome dela. E aí, depois de ir para está começando a escurecer, como posso dizer. Não está claro o vídeo, talvez dentro. Aí a vista que a gente tem é aniversário da minha esposa, como eu falei. Eu levei ela para ficar alguns dias aqui. A gente está aqui desde ontem e a gente vai embora quarta-feira. Tá ficando escuro, mas eu vou entrar daqui a pouco. Só para falar sobre a questão de preocupação. Quando eu comecei no segundo emprego, que é o restaurante onde eu estava trabalhando na Pia, fiquei muito preocupado. Porque eu estava imaginando, será que vai dar certo ou não vai? Eu estava preocupado também, talvez alguns chefes que ficam muito chateados, porque quando você está preocupado, você está com ansiedade, você não está dando conta do jeito que o chefe acha que você deveria. Você está dando o seu melhor, de acordo com você, mas às vezes não é suficiente para o chefe está querendo mais. Que não é culpa do chefe também, porque é o trabalho dele. Esse daqui me deixa mais preocupado, porque eu estava imaginando, eu estou trabalhando na Pia. Tudo bem que eu não estou no meu país, mas eu não gosto do que eu estou fazendo, mas trabalhar, como posso dizer, estou fazendo um trabalho digno, eu não estou roubando, não estou fazendo nada, eu não estou com vergonha, mas o que um dia me deixa chateado, o meu chefe me falou, você não falou que você é lá professor? Então você está na Pia, né? Então trabalha, cara, trabalha. Mas não é minha culpa se o encarregador talvez não tinha um nível avançado, um estudo avançado. Não é que eu estou desrespeitando, mas não era para falar isso para alguém que você talvez vê que fica preocupado, que fica com ansiedade, talvez que você acha que não gosta do que ele está fazendo, mas ele está fazendo pela obrigação, porque ele é um cara que quer fazer tudo com dignidade, né? Mas tudo bem, são experiências, e às vezes ele fala pior para mim, mas é um cara gente boa que talvez de um outro lado, e eu não tinha talvez mágoa dele, alguma coisa disso. E aí, o que eu quero dizer? Eu vou entrar porque está ficando muito mais escuro. Esse daqui é a vista que a gente tem. Esse daqui o hotel é um resort, na verdade, perto do mar. É muito legal. A gente tem uma boa experiência aqui. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente fica preocupado sem necessidade, porque a gente não vai conseguir mudar as coisas. Você tem um plano, você quer realizar, você tem um objetivo. O seu trabalho, você tem que ir apenas lutando para o que você quer. Lutando e aproveita cada oportunidade, estuda. Se eu não aceitava, o primeiro emprego que eu tinha, eu trabalhava... No começo, o primeiro emprego, quando me chamou para trabalhar, eu estava trabalhando na lavanderia, contando os lençóis, contando cobertura e as toalhas. E eu estava trabalhando, mas primeira experiência, e também estava preocupado. Porque, para ser sincero, o salário do Brasil não é um salário que você consegue fazer grande coisa. Você trabalhar. É normal você trabalhando, mas você consegue apenas fazer muito básico mesmo. Eu não vi como eu ia conseguir pagar minha faculdade, porque a minha preocupação era estudar. O primeiro é estudar para poder crescer profissionalmente, porque tudo bem, tem muita gente que não gosta quando a gente fala de estudo, porque, não sei, mas para mim, minha experiência, estudar me ajuda muito. Me ajuda a crescer profissionalmente, intelectualmente e socialmente. Isso daqui me ajuda bastante. Falando as línguas que eu falo, abrem oportunidade para mim. Mesmo que aqui eu estou nos Estados Unidos, eu posso dizer que são coisas que... Porque eu não tinha pai, mãe, eu não tinha padrinho, madrinha, eu não tinha banca, que eu posso dizer, para abrir as portas para mim.
são os estudos, os meus esforços, os meus sacrifícios. Então, eu posso dizer, depois que eu terminei os meus estudos aqui no Brasil, lá no Brasil, eu fui para o treinamento, foi em 2019, e assim começou a pandemia, quando eu voltei para o trabalho, e a gente ficou afastado do trabalho, e na quarentena, e depois começou a terminar a quarentena, eu venho para os Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos totalmente diferente do jeito que eu cheguei no Brasil. Porque quando eu fui para o Brasil, eu nem tinha visto. Eu cheguei ilegalmente. Eu falo ilegalmente porque eu não tinha visto para morar. Como eu era estudante na Argentina, então eu só fui para o Brasil com uma carta de estudante de Mercosul. Eu atravessei a fronteira e entrei no Brasil de boa, e depois eu fiz os outros procedimentos para ter carteira de trabalho e para morar no Brasil. E eu nem tinha permanência quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar quando também eu não tinha 1 ano no Brasil. Então cheguei nos Estados Unidos totalmente diferente, porque eu já cheguei nos Estados Unidos com visto para morar nos Estados Unidos legalmente e com direito de trabalhar de tudo nos Estados Unidos. Foi fácil. É por isso quando eu recebi a nacionalidade brasileira, quando eu fiz o passaporte, eu já estava aqui nos Estados Unidos, porque eu fiz lá no consulado em Miami, consulado do Brasil em Miami. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, porque quando uma coisa é difícil para você e você conseguiu, você fica mais feliz. Eu fiquei mais feliz de quando eu recebi o meu Green Card, que é a residência permanente aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei mais feliz quando eu recebi o meu passaporte brasileiro. Fiquei muito mais feliz. O passaporte brasileiro, por que é importante para mim? Porque eu morava no Brasil, e o Brasil é um país que eu gosto, e eu talvez vou passear, vou visitar o Brasil. Com o passaporte brasileiro, eu me sinto mais seguro para entrar no Brasil de boa. Mesmo eu não ia ter dificuldade para ter visto para entrar, mas eu fico mais seguro com o passaporte. E o passaporte brasileiro também é um passaporte que você consegue visitar mais de 170 países no mundo. Você consegue visitar os países que fazem parte da União Europeia, você consegue visitar os países da América Central. É muito legal. Então você não precisa de visto, na verdade, com o passaporte, apenas você consegue entrar como turista. Então é por isso que eu fiquei feliz. Mesmo que com o passaporte americano você consegue visitar mais países, mas são documentos, né? Então, pessoal, é só para dizer, às vezes na vida não ficar preocupado. Porque a preocupação não vai resolver o problema. É correr atrás do que você quiser, do que você quer realizar. E você tem um sonho, não seja também preguiçoso, não seja também um cara que vai fazer corpo mole, que não vai correr atrás das coisas. Você tem que correr atrás das coisas, você tem que... E eu vou basear nas minhas experiências mesmo, você tem que estudar. Se você tem a possibilidade, na verdade. Se você tem a possibilidade, estuda. Talvez você não vai fazer porque você gosta, talvez o meu caso é diferente, eu gosto. Você vai fazer pela necessidade, porque é importante. Eu não quero dizer sem estudo você não vai chegar socialmente, financeiramente, economicamente, não é isso que eu quero dizer. Mas se você encontra a oportunidade, por que não faz? Porque eu, na minha experiência, é uma chave que abre as portas para mim. É a única chave que eu tive também. Então, pessoal, eu não vou ficar muito, porque eu e minha esposa, a gente vai sair daqui a pouco para ir jantar fora, que eu farei. Eu vou ter que sair e fora é tipo 7 horas agora, 7 horas da noite, e a gente vai ter que sair porque a gente reserva num restaurante Peru, um restaurante de Peru, da comida de Peru, do Peru. E ela já reserva a ceviche dela como entrada. Eu não escolhi ainda. Que eu vou comer. Tá muito escuro. E o gringo German já é pretinho. Então não dá pra ficar frio. Então, pessoal. E muito obrigado. Mais uma vez, que não vai resolver ficar preocupado. Então, tudo que você tem que fazer, pegar uma caneta, pegar um caderno, escreve o seu plano.
falar o que você quiser, o que você quer realizar na verdade, e fazer os planos. E para de ficar preocupado que não vai resolver. Para de ter a ansiedade, ficar desesperado, porque na verdade esse daqui pode causar problema para a sua saúde. E quando você chega no lugar onde você quer chegar, você vai olhar para trás, você vai falar, mas por que eu estava preocupado? O que eu estou fazendo hoje? Porque hoje eu não sou rico. Eu não sou rico. Mas se eu quero pegar aqueles férias no ano, eu consigo. Se chegar meu aniversário, eu quero ir para Disney, eu consigo. Se eu quero ir para Paris, eu consigo. Eu quero ir para Londres, eu posso. Eu quero ir para talvez América do Sul, América Central, Caribe, eu posso. Eu tenho essa liberdade e eu tenho esse privilégio. Eu posso dar prazer para mim mesmo e para minha família, que eu sou pai de uma criança de 3 meses, o meu menino. E eu posso também dar esse privilégio para minha esposa. O ano passado, era aniversário dela, eu levei ela para Disney. E esse ano, eu estou aqui, eu não vou falar o lugar que eu estou, mas o hotel que eu estou é o Hilton. É aqui na Flórida mesmo, não é longe, mas é um resort perto da praia. É tipo, é uma outra qualidade de vida diferente da qualidade de vida que eu tinha antes de ir para o Brasil, de fazer essas experiências, de atravessar esse trajeto. Então, pessoal, só para dizer, é muito importante sonhar, é muito importante correr atrás, é muito importante lutar, batalhar, mas não ficar preocupado, não ficar desesperado, não ficar com ansiedade. Esses daqui trazem ansiedade para a sua vida que não vai ser boa, que não vai ser bom para sua saúde. Foi um prazer, muito obrigado. Gringo German. Tchau. Meu nome é Wendel German. Aqui no Brasil, muita gente me chama de Gringo German. Tem gente também que me chama de German Gringo.